E aí do Vasco você foi pro Genoa. Fui pro Genoa. Mas lá foi mais difícil, né? Foi uma adaptação mais complicada, né? Parada dura. Olha só, quando eu cheguei lá, primeiro, você não sabe se o clube é grande ou se é pequeno. Parece que o time já tinha sido 6 ou 8 vezes. Primeiro, eu lembrei até da história do Petkovic. Me falaram assim, pô, o time é campeão, foi campeão 16 vezes, nacional, mas isso foi na época de 40, 48, 50 e pouco, não sei, ou 8 vezes, ou 6 vezes, eu não lembro. Você tá indo para um time campeão, tal. Eu falei, pô, é esse mesmo que eu quero ir, time campeão, vou lá, vou para esse time aí. Ele me lembrou a história do Petkovic, que ele veio pro Vitória, falaram que o Vitória era campeão brasileiro, né? E ele era campeão da Bahia, né? Não, aí ele já tinha assinado. Essa história é o Vitória, campeão, e o time do Bebeto. Ele falou, é o Flamengo. Aí quando chegou era o Vitória. Exatamente. Cara, então, até difícil que eu estava falando. Você estava falando da sua ida pro Genoa. Minha ida? Pro Genoa. Então, pro Genoa. Aí eu não sabia, porque o Milan eu sabia, porque o Milan aparecia na Bandeirantes, né? Lembra? Aparecia jogos lá. Um jogo só, aos domingos, né? Que eles escolhiam logo um time grande, clássico. O Milan eu sabia quem era, lógico. E tinha jogado contra, lógico, eu sabia. Mas não sabia do Genoa. Eu fui, rapaz, cheguei lá com maior disposição, com maior empenho, mas era um time que lutava para não cair. Não é só isso, até aí tudo bem. Mas os jogadores não tinham ambição nenhuma. Eles quando iam jogar contra a Juventus, eles ficavam pedindo autógrafo para os caras. Perdia, ele não estava nem aí. Nós íamos treinar, os caras não treinavam, tinha briga. Eu me lembro, vou te contar a história aqui que pensa que é. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida jogador ser substituído e falar, não vou sair. Assim. Primeiro foi o Rummenigge, jogando Genoa e Inter de Milão. Aí a placa número 8, a placa do Rummenigge, ele virou para o banco e fez assim, ó, não saio. E é lógico que o juiz tem que seguir o jogo, e ele continuou no jogo. Aí foram perguntar para ele por que ele não saiu, ele falou, eu só saio se colocarem o melhor no meu lugar. Aí depois eu fui pro Genoa. Tinha lá junto comigo o Jan Peters, que era um holandês, meio campo, só que o holandês assim, tem um caráter um pouco diferente de sul-americano, tal. É um cara que até na Europa bate muito de frente com os italianos, na época, né? Hoje não sei. E ele tinha muita briga com os jogadores internamente. Então eu vi lá ele tomar uma tapa na cara, sabe assim, e o treinador não fazer nada. Ele foi chamar um jogador lá de um nome italiano, que eu não sei se eu posso falar aqui. Pode. É Finocchio. Finocchio é homossexual, né? Finocchio. Chamou um cara lá, que é gente boa também, um cara maravilhoso. Finocchio, aí o cara foi para dentro do cara, era forte, saradão, foi para dentro dele, encheu ele de porrada. E falou assim, olha, todo dia que você chegar com a hora do treino aqui, você vai tomar um tapa na cara para você nunca mais chamar homem de Finocchio. Cara, aí eu achei que tudo bem, que não ia acontecer mais, né? E ninguém tomou providência nenhuma. Aí nós estávamos no campo, esperando começar o treino, ele chegou até atrasado, talvez com medo, e aí, mas só que a gente viu ele chegar e, pô, quando ele foi em direção ao vestiário, pô, o cara levantou e foi em direção ao vestiário também. Falei, pô... Aí peguei, chamei o cara, falei, pô, não faz isso, cara. Ele falou, não, Eloy, você é um cara maravilhoso, você, pô, um cara excepcional, mas esse cara não presta, ele tem que tomar tapa na cara. Aí você vê o ambiente que era. Mas ele deu? Aconteceu. Oi? Ele deu o tapa na cara de novo? Deu outra vez. Aí o rapaz foi embora. O rapaz não foi pro campo, não. Lá mesmo de vestiário, o cara foi embora. Ele era bem branco. Quando ele tomou o tapa na cara, na primeira vez, ficou vermelho, né? Ficou vermelho, pô. Isso era horrorosa. E aquilo tudo ali, e o time lutando para não cair, sem vontade nenhuma, sem disposição. Não aguentei lá, acho que 1 ano e meio, não sei, não me lembro quanto tempo eu aguentei. Sem contar que tinham muitos ciúmes. Isso o Zico reclamou, o Tita reclamou, todo mundo reclamou. E eu reclamo porque eu vivi na carne também, eles não me passavam a bola. O artilheiro da Série B lá tinha sido o tal de Briaschi, que jogava no meu time, foi o artilheiro da Série da B. Aí o time subiu. Quando começou os treinamentos, os jogos de Copa Itália e tal, eu comecei a fazer gol. E ele pediu uma reunião no vestiário e falou por que os caras não jogavam mais a bola para ele, que jogavam a bola para mim. Eu, no meu entendimento, eu entendi tudo. Eu entendi tudo que ele estava falando. Italiano, mas pelo jeito que ele estava falando e tal. Pô, entendeu? Esse tipo de coisa, cara, e como é que ia dar certo? Entendeu?
Não ia dar certo de jeito nenhum. Aí tu volta pro Botafogo. Apareceu o Fogão, maravilhoso, com um timaço, caramba, Renato, que jogava no São Paulo, Alemão, Baltazar, Marinho, Leís, Josimar, Berg. Luiz Carlos. Berg? Oi? Quem? Berg. Berg, lógico, meu Berg, meu E queridinho. aí, você pintou o cabelo? Aí ficaram os três com o cabelo clarinho, para fazer confusão com o adversário. Não, você, Alemão e Berg, né? Olha, é tão interessante, cara, que às vezes minha esposa, que estava com meus filhos, ainda bem que eram meus filhos, né? Ali no Maracanã, perto do ônibus, ali na saída quando acabavam os jogos, e o alemão saía, meus filhos corriam para abraçar o alemão, pensando que era eu. Que a gente parecia. Eu tinha bigode, né? Eu tinha cabelo igual dele e tal, acho que se parecia muito, ele era mais alto, a diferença era essa. Mas aí era aquela onda de carioca, né? Vai pintar o cabelo um pouquinho, tá? As frescuras que a gente passa na vida, né? Você, num jogo pelo Botafogo, fez um gol e o Flamengo venceu de 6-1. Não é? É verdade, tem uma história aí que o time entrou meio desligado naquele jogo. Como é que foi essa história? Olha, os salários estavam atrasados, que era natural naquela época, a maioria dos times atrasavam, o Botafogo estava com dificuldade, e tem jogadores que normalmente, eu reagia de uma forma, se bem que eu estava voltando da Itália, eu estava com dinheirinho, né, tal, mas eu ajudava lá a passagem de alguns jogadores, do roupeiro e tal, e a gente lá, em Marechal Hermes, largado. Infelizmente, eles não tinham dinheiro. Aí os jogadores, o que eles faziam? Eles não treinavam, eles botavam o chinelinho e falavam que estava machucado. Naquela época não é como hoje, né? Se falar que está machucado, tem como. Então, naquela época, o jogador aí, quer dizer, ficou a semana inteira os caras ali de chinelo. Alguns, tá? Nem todos. Eu tenho o maior respeito, cada um reage como quer. E a minha reação não interessa, eu vou pro pau, atrasado ou não, entrei em campo, meu querido, esqueço lá fora. A minha só dentro do campo, eu foco ali e acabou. Porque eu passei por grandes perrengues, mas eu me focava no jogo e não queria nem saber. E aí esses jogadores, não treinavam, e aí chegou o jogo contra o Flamengo, entraram, porque prometeram também que iriam pagar antes do jogo, não pagaram, né? E fomos pro jogo no Maracanã. 3 minutos, 4 minutos de jogo, eu fiz o gol, fiz 1-0. Aí, até ali, o time sustentando, mas é lógico que no momento em que fosse exigido um pouquinho mais do emocional, começasse a perder, a reação não ia ser igual, porque eles não treinaram e estavam com bronca. E alguns jogadores, nem todos, tá? E aí aconteceu isso, aquela tragédia. E olha que eu sou um pouco culpado disso, sabia? Não era... Quanto foi? Foi 5? 6-1. 6-1. Eu me lembro que eu acho que aos 40 e pouco, não dava 6. Não, o último gol foi do Gilmar Popoca no finalzinho. Quantos minutos, você se lembra? Foi depois dos 40. Então, por aí. E eu pedi pro Zé Roberto White, se não me engano, ele falou, não, dá desconto aí que a gente vai virar esse jogo. Caraca. Aí eu passei por ele, ele falou assim, botou a mão e falou assim, Eloy, quer que acaba? Eu, pelo amor de Deus, acabe com essa tragédia. Fiquei uma semana sem sair do meu condomínio, né? Cheio de botafoguenses, cheio de flamenguistas e tal. Eu tenho o maior carinho pelo Flamengo, o maior respeito. Sempre respeitei o Flamengo e todos os adversários, todos os jogadores. Eu não podia nem sair, não podia nem descer, cara, que os botafoguenses, tadinhos. E os flamenguistas, foi uma semana sem sair, meu irmão, por causa desse desastre que eu fiz parte.